Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, esta é a pré-aula da lição número 4, a paternidade divina. Como é importante aprendermos o fundamental sobre a filiação que o Pai tem para cada criatura. O texto áureo diz: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo, 1 João 4,14. A paternidade de Deus é revelada no envio do Filho, na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Hoje é quarta-feira, a nossa leitura bíblica especial aqui, o Pai gera o Filho e ambos têm a vida em si mesmo. João capítulo 5, verso 26. Na nossa lição, o texto bíblico está em 1 João capítulo 13, versículo 16. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. A paternidade de Deus é uma das revelações mais importantes das Escrituras. E através dessa paternidade, nós vivemos a graça. Ele enviou seu Filho, concedeu o Espírito, formando conosco uma relação íntima, segura e transformadora. Essa relação transformadora que Deus tem conosco é o novo nascimento. Então, o objetivo desta lição é que cada aluno compreenda a paternidade de Deus. E compreenda para ensinar. Professor, lembre-se, nós não ensinamos para que as pessoas saibam. Nós ensinamos para que as pessoas ensinem. O compartilhamento é a razão da nossa aula. Reconhecer e confessar a Cristo como Filho e aplicar os princípios do amor do Pai na nossa vida. Esses são os nossos 3 objetivos. Compreender a paternidade de Deus, confessar a Cristo como Filho e aplicar os princípios do amor do Pai na nossa vida cristã. Amém? E na conclusão, nós precisamos ajudar cada aluno a compreender que a paternidade de Deus é uma verdade revelada nas Escrituras, que mostra o Pai como fonte eterna de toda a vida. E Ele enviou o Filho, concedeu o Espírito, formando conosco a relação transformadora. Ensinar e compreender isto de maneira que os alunos ensinem esta verdade para muitas outras pessoas. Paternidade. Ponto 1. A revelação da paternidade. Definição da paternidade do Pai. A paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos vós. Há uma mentira muito famosa que diz que se a pessoa não teve uma relação com seu pai terreno, ele não consegue compreender a paternidade com o pai. Por que isso é falso? Porque a relação com seu pai terreno depende da estrutura social e do contexto cultural no qual você nasceu. E a sua relação com o Pai Celestial não depende da sua cultura, da sua memória, do seu aparelho psicológico e emocional. Depende do seu contato com o Espírito que vem de Deus. É por isso que Maria Madalena encontrou um pai em Cristo. É por isso que o gadareno encontrou um pai em Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo encontrou uma nova vida, uma vida com outra paternidade espiritual. Porque no mundo espiritual, não importa aquilo que você sofreu antes, mas quem transforma a sua vida, quem te ressuscita, quem sopra o ruá de Deus no coração aprisionado, na vida miserável, na vida vazia, na vida em trevas, não depende da intensidade das trevas, depende da qualidade da luz. Não é sobre o Pai que você teve, é sobre como o Espírito Santo vai te mostrar o Pai. E o Espírito Santo não precisa do seu passado para te dar um outro futuro. O Espírito Santo precisa somente do seu coração aberto e da sua fé viva para te mostrar as riquezas de um Pai que se revelará por meio da sua relação com o Espírito Santo. Porque o Pai enviou o Filho enviou o Espírito Santo.
A Trindade trabalha unida, junta, na salvação, na redenção, na consagração, na transformação. O Pai é fonte de tudo e Ele é soberano, como diz 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Ele é o princípio sem princípio, Ele não é gerado, mas é nele, na divindade, também é gerado o Filho. E junto com o Filho, o Espírito Santo. Então, entender a paternidade é um momento de consolo. Podemos confiar no cuidado do Pai, pois Ele é o originador de toda a boa dádiva. Vamos observar 1 Coríntios 8,6 para entender sobre Deus ser a fonte de tudo? Você pode ver, aqui diz assim, versículo 5: porque ainda que haja os que são chamados deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e nós nele, e um Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Então, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, mostra que Deus é a fonte de todas as coisas, no sentido da sua natureza divina, e que essa natureza divina, ela está em Cristo, porque o Pai, de quem são todas as coisas, mas o Filho, pelo qual são todas as coisas. Então, a natureza divina presente no Pai, ela deriva para o Filho, sem hierarquia, numa triunidade, porque o Espírito Santo, ele é o Consolador que glorifica o Filho, o Consolador que exalta a obra do Filho, o Consolador que opera junto com o Pai e o Filho. O Pai de quem são todas as coisas e o Filho pelo qual são todas as coisas. Portanto, Deus é a fonte, no sentido de que a natureza divina é a fonte. A natureza divina trabalha de forma triuna. O Pai, de quem são todas as coisas, e o Filho, pelo qual são todas as coisas. Natureza divina compartilhada. Retornando à nossa lição, a expressão o Pai gerou o Filho é muito importante. O Pai gerou o Filho em qual sentido? A geração do Filho não implica criação. Ele sempre existiu com o Pai, com a mesma essência. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Significa que Deus Pai não recebeu vida de ninguém, ele é autoexistente. O Filho é gerado pelo Pai, não no sentido de criação, mas de compartilhamento da natureza divina. E implica dizer que o Filho não foi criado, eternamente gerado. Há também um segundo sentido, quando ele encarna em Maria, ali está sendo gerado o Filho do homem. Entretanto, o Filho, assim como o Pai, possui vida em si mesmo. E essa natureza divina compartilhada é testificada em João 10,30, quando nós vemos, eu e o Pai somos um. Existem 3 versículos importantes que também clarificam esse tema, que eu quero observar com vocês agora. O Salmo 2, versículo 7, Colossenses capítulo 1, versículo 15, 16 e 17, e entre os dois, Hebreus capítulo 1, versículo 6. Vamos observar? Nesta direção, eu vou antecipar aqui o termo gerado de Deus, porque vai dirimir muitas dúvidas interessantes. Eu fico aguardando as próximas. Vamos dar uma olhadinha sobre o padrão bíblico para a expressão gerado de Deus. No Salmo 2, versículo 7, diz assim: proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Para muitos teólogos, este termo hoje não se refere a um momento no tempo, como um aniversário, um dia, mas um hoje eterno, uma eternidade em movimento. E reafirmam que a filiação de Jesus não teve início. Vamos dar uma olhada no hebraico. O texto transliterado, ele invoca um termo muito interessante para o termo gerei, Yeliditcha. Bom, é exatamente essa palavra que nos traz a ideia do que é o gerado. A raiz verbal, elad, significa literalmente dar à luz, gerar, tornar-se pai. É a mesma palavra utilizada nas genealogias do Gênesis. Né? Na análise morfológica, o termo Yeliditcha contém o verbo no tempo perfeito, com um sufixo pronominal. No contexto do Antigo Testamento, esse salmo era utilizado nas coroações dos reis de Israel. O dia de coroação tornava-se o dia em que o rei se tornava efetivamente
filho de Deus por adoção política. No entanto, o Novo Testamento e o Credo de Atanásio elevam esse termo para um nível metafísico. Os cristãos dizem que o termo hoje te gerei não está falando de uma adoção no tempo, mas revelando a natureza eterna de Jesus, da mesma família ou substância do Pai, no sentido de que parte de um é parte do outro. O hebraico, ele não tem um tempo verbal para eterno, algo sempre presente, que nunca passa. Então, o uso do termo perfeito indica a imutabilidade. É interessante, Atos 13, citando esse versículo. Uma das regras áureas da hermenêutica é a explicação de um sentido a partir de um texto adiante ou precedente. Pensa comigo na maneira como ele foi utilizado em Atos 13. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém. São suas testemunhas para com o povo. Nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu em nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus Cristo, como está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. Então, a ressurreição de Jesus, ela é utilizada como Deus gerando Jesus. Ora, mas nós sabemos que Jesus já havia sido encarnado muito antes da sua ressurreição. Por que isso? Exatamente porque o termo gerei está muito mais próximo de tu é parte de mim, tu tem o que eu tenho, meu poder é o seu poder, minha essência é a sua essência, do que a partir de hoje você tem um início na sua vida. Jesus não começou a existir a partir da sua ressurreição, mas o momento da sua ressurreição é apresentado pelo texto bíblico como um gerei. E na verdade, o que estava acontecendo ali? Ele estava recebendo por meio da sua ressurreição a glória da qual havia abdicado. E logo em seguida, cumprindo um tempo terreno para depois entrar na glória plena com o Pai. Dessa forma, o termo gerar é muito mais compartilhar a essência do que dar início. O texto do Salmo 2 fala de uma prática de adoção de um rei em Israel. Mas ele é utilizado por Pedro no sermão pentecostal e utilizado também por Paulo para indicar que Jesus tem a natureza divina. E esse verbo, ele não está ligado ao dia do início, mas ao compartilhamento de natureza eterna, da eternidade. Em João capítulo 1, versículo 14 e 18, também tem algo extremamente importante. O Evangelho de João usa a palavra grega monogênes, traduzida como unigênito. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O termo monogênes é técnico, indica que Jesus é o único que compartilha a mesma natureza divina com o Pai, porque é mono. Ao contrário de nós, que somos filhos adotivos e que nos tornamos participantes da natureza divina mediante a fé na palavra de Deus. Bom, esse termo é muito importante. Por quê? Porque vai trazer uma comparação com Hebreus 1,6. Hebreus 1,6 diz assim: Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez ao introduzir o primogênito no mundo, e diz, todos os anjos de Deus o adorem. Há um detalhe técnico importante para começarmos. Hebreus 1,6 trabalha a palavra primogênito como prototokos. Prototokos, diferente de monogênese. E qual o significado, o resultado disto? A relação com a divindade. Olha só, no texto receptos do grego, a transliteração diz prototokon. E qual o sentido que traz a expressão protos, primeiro, e tokos, geração? Não significa o primeiro a ser criado, significa aquele que realmente tem a natureza divina, o legítimo. Então, o protostokos significa o único que legitimamente tem a essência do divino. Olha a confusão que Ário fez, o Testemunho de Jeová faz. Primogênito, no português, seria nasceu primeiro. Prototokos, no grego, significa tem a essência, tem
a legitimidade da divindade. O monogênes é muito perfeito porque ele exclui um duogênes, um trigênes. Somente um tem a natureza da divindade, mono. E ele aparece lá no João 1,18. Por que ele é a chave? Porque monos é único e gênus é espécie, estirpe, natureza. Jesus nunca foi gerado em um dia no princípio. Jesus, desde o princípio, Jesus é o princípio, estava no princípio com Deus. Desde o princípio, ele é monogênese, ele tem a natureza. E em relação à criação, ele não é o primeiro, ele é o único que tem a legitimidade da divindade. Por isso que João capítulo 1, versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós somos filhos de Deus por adoção. Jesus é monogênese. Ele é o único que possui a natureza divina por geração. Gerar não é criar, é compartilhar. E esse compartilhar não tem um dia, porque ele é eterno. Colossenses 1,15, 16 e 17 vai ainda mais profundo. Jesus não é kitsis, ele não é criatura, ele é natureza única compartilhada. E esse compartilhamento, e tal compartilhamento não tem um tempo inicial, é um tempo infinito. É o princípio. Olha Colossenses 1,15, maravilhoso. Diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A Bíblia usa esses termos para mostrar a relação entre o pai e o filho. Diferente da nossa, que somos criados, ele é gerado, ou seja, ele tem o compartilhamento da natureza divina. E no que tange à encarnação, ele é gerado também no sentido aí de nascimento, de formação, porque o corpo orgânico foi formado a partir da unção espiritual do Espírito Santo, fecundando Maria. Diante dos anjos, anjos são servos, o Filho é a essência eterna. O próprio Miqueias 5,2 diz que as origens do encarnado são desde os dias da eternidade. Dias da eternidade não tem início ou fim. Bom, continuando, Colossenses 1,15, que termo tem ali em primogênito? O mesmo de Hebreus capítulo 1, versículo 6, prototokos. Então, o primogênito de Colossenses 1,15 é prototokos, ou seja, o único legítimo que tem a divindade. Isso é muito importante. Proto vem antes. Proto é unicidade, é no sentido de primeiro como principex, como o maior, o melhor, o único legítimo, porque é monogênese, é o único legítimo. Os arianos argumentavam que se Jesus era primeiro, ele fazia parte da criação. Eles focavam na parte primeiro como uma sequência temporal. Mas este é um grave erro. No Antigo Testamento, Deus chama Davi de seu primogênito. Por que será? Porque ele queria dizer, esse dos herdeiros é o que tem autoridade máxima. Então o principex, o primievo, não significa aquele que foi criado primeiro, mas aquele que está acima de todos. E isso vai ser confirmado no verso 16 e no verso 17. Repare que o texto diz que ele é primogênito sobre a criação. E o versículo seguinte explica o porquê. Nele foram criadas todas as coisas, confirmando João 1,3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A lógica não é dizer que ele foi feito primeiro. A lógica é reconhecer que ele está acima de tudo e que nele são criadas todas as coisas porque ele tem parte da divindade criativa. É interessantíssimo lembrar que o prototokos de Colossenses 1,15 também garante a Jesus direito de herança sobre o universo. E na encarnação, ele afirma isso. Dou a minha vida e torno a tomá-la. E este mandamento recebi de meu Pai. Então ele mostra uma entrega participativa. E aí você pega o golpe de misericórdia, que é o verso 16. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Nota-se a exclusão universal. Se o texto diz todas as coisas, do grego tapantá, então todas as coisas, ele não pode ser uma coisa criada, porque ele criou todas as coisas. Todas. Todas significa todas. Para criar o universo, ele teria que existir antes da criação. Se ele fosse uma criatura, ele teria que ter criado a si mesmo, que é um absurdo. Por meio dele e para ele. O texto diz que tudo foi criado por meio dele e para ele. Apenas Deus é a causa final de todas as coisas. Se algo é criado para alguém,
esse alguém assume a causa final. Se o universo existe para Jesus, Jesus ocupa um lugar que pertence exclusivamente a Deus. Se tudo é criado para Ele, isso é divindade. Uma criatura, por mais elevada que fosse, nunca seria o objetivo final da criação de outras criaturas, quanto mais do tudo. O domínio sobre o mundo invisível. O Espírito Santo inspirou aqui a soberania sobre tronos, soberanias, principados e potestades. Muitos grupos heréticos acreditavam que Jesus era apenas o mais alto dos anjos. Paulo vai destruir essa ideia ao afirmar que Jesus é o Criador e Senhor, até mesmo de seres espirituais poderosos. O Filho é só do Pai, não feito nem criado, mas gerado. Portanto, Colossenses 1,16 enfatiza tudo o que estamos argumentando. Nele foram criadas todas as coisas. Todas as coisas significam todas as coisas, tampanta. Tudo por meio dele e para ele. Isso é muito importante. Ele criou todas as coisas. E essas preposições gregas, elas têm um objetivo poderoso. Quando ele diz nele, está dizendo a esfera onde a criação foi planejada. Quando diz por meio dele, ele é o agente executor da criação. Quando diz para ele, ele é o objetivo final da criação. Isso é divino, não é humano. Não é uma criatura maior que outras. É divindade ativa. No início do verbo, Paulo usa aoristo. Aoristo. No final do verbo, ele usa ektstai. Ektstai indica algo que permanece em estado de criação. Jesus não apenas deu o ponto inicial, ele sustenta o universo, ele permanece. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é quem faz o universo continuar existindo. Por isso que a igreja, o evangelho é o centro de tudo hoje. Israel foi até cumprir-se na cruz o túmulo vazio. Hoje é o evangelho de Jesus, aquele que sustenta tudo no universo. Depois que nós observamos essas referências, observe, o Pai nos concede o Espírito. João 15:26 diz que ele procede pelo Pai. João 16:7 diz que ele é enviado pelo Filho. Porque a Trindade trabalha de forma uníssona. A triunidade não é 1 mais 1 mais 1 igual a 3. É 3 em 1. Saber que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho é muito mais do que um detalhe teológico. É uma fonte poderosa de segurança para a vida cristã. Porque é sinal que você está em Cristo, pelo poder do Pai e do Espírito Santo. Você está no Pai, pelo poder do Espírito Santo enviado pelo Filho. Você é morada do Espírito Santo, o que te faz morada de Deus e morada de Jesus. Lembra que em João capítulo 14, versículo 16 e 17, diz que o Espírito Santo foi enviado para que nós possamos ser moradas de Deus. Olha, moradas do Pai. Compara com João 14, o mesmo capítulo 14 de João. Compara os versículos 16, 17 e 21. Esses 3 versículos colocam a Trindade morando em nós. Vamos observar? Eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que possa habitar convosco para sempre. Observe, o Filho fala com o Pai envia o Espírito Santo. No verso 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha a Trindade maravilhosa operando o novo nascimento, transformando sentimentos, transformando personalidades, transformando aparelhos psicológicos, memórias, traumas. Observe que o Espírito Santo, com toda a sua perfeição, vem morar no imperfeito pecador, ajudando-o nas suas fraquezas. É a graça, não por merecimento, fé viva na palavra eterna. Observe que o Espírito Santo vem habitar. Jesus, o Filho, disse, o Pai envia e Ele habita convosco. Logo em seguida, no versículo 23, Jesus diz assim, se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, meu Pai o amará, iremos a Ele e faremos nossa morada nele. Faremos nossa morada nele. No versículo 21 diz que o Pai e o Filho se manifestariam, mas no verso 23 diz que o Pai e o Filho morariam no coração arrependido da vida transformada pelo Espírito Santo.
Não porque você é santo e perfeito, mas porque você aceitou Jesus Cristo como o Senhor de sua vida. Você guardou as palavras de Deus. Você deixou para trás o seu próprio coração, o mundo enganador, as palavras do anticristo, os valores inimigos de Deus, as práticas desagradáveis ao Senhor. Você recebeu a palavra do Espírito Santo, a palavra de Jesus. Então nós nos tornamos morada da Trindade. E completando essa maravilhosa revelação, aqui no verso 25 diz: estas coisas vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará à lembrança tudo o que eu vos tenho dito. Portanto, meus amados, permita o Espírito Santo morar em sua vida, permita o Espírito Santo guiar sua vida. Pensamentos e sentimentos conectados ao mundo, carnais, egoístas, nunca nos leva à presença de Deus, mas guardar as palavras do Senhor nos leva à morada de Deus. E enquanto não chegarmos à morada eterna, nós somos a morada durante a nossa peregrinação. Muito bem. Outro ponto interessante é que essa promessa, faremos morada nele, faz lembrar a habitação de Deus com o povo do pacto, Israel, no tabernáculo e também no templo. Aponta adiante para o tempo da descida do Espírito Santo. E esse Espírito Santo que mora em nós, ele nos transforma em filhos de Deus. Deixamos de ser criaturas para sermos filhos de Deus e viver a paternidade preparada para nós. Por isso que a sua péssima experiência com seu pai terreno não influencia em nada a capacidade de Deus de ser o seu pai. Influencia a nossa construção psicológica, a nossa construção social, influencia a nossa capacidade de olharmos para nós mesmos. Todavia, não influencia o poder de Deus para te ensinar verdadeiramente o valor da paternidade de Deus. Voltando aqui para a nossa lição, o reconhecimento. Para sermos filhos de Deus, essa paternidade é eterna, revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito Santo para habitar em nós. Nunca se esqueça, sua relação com Deus não é uma relação de crença-recompensa. É uma relação de pertencimento e moradia. É real. O outro que não é você mora em sua vida, trazendo a vida dele para se tornar parte da sua vida. E é por isso que diz, para que nele vivamos. 1 Coríntios, capítulo 3, 16 vai além. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós. Então, confessar Jesus como Filho é reconhecê-lo como Senhor de nossa vida. É entregar o nosso coração a Ele, mas também a nossa vontade e sentimentos. É uma declaração pública de fé, sinaliza a habitação de Deus no coração do crente, não nasce da carne, nem da persuasão humana, mas do poder sobrenatural do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E o amor faz parte da natureza deste Pai. Amor em aceitar o nosso arrependimento de pecados. Amor em enviar o Espírito Santo para nos consolar, ajudar, guiar. Amor em derramar sobre nós misericórdia. O Salmo 103, versículo 13, se não me engano, diz que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, porque conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. Você pode orar. O Pai que te ama ouve a sua oração. Talvez você tenha perguntas sem resposta, mas lembre-se, através da fé em Cristo, temos acesso ao Pai, temos intimidade com o Pai, e o Pai está vivo em nós. O Senhor Jesus não mente, Ele disse, nele faremos morada. Esse plural inclui o Pai. O amor do Pai é sacrificial, demonstrado ao enviar seu Filho. Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus veio para o que eram seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
E esse amor nos adotou. Olha o que diz 1 João capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz o livro de Gálatas. Esse amor deseja te adotar. O amor do Pai é fonte da nossa nova vida. Sim. Vamos ver o que diz 1 João 3, 1. E vamos também ver o que diz o livro de Gálatas. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, possamos ter confiança e não sejamos envergonhados diante dele em sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido de Deus. Contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo assim como ele é. Gálatas 3,26 diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Se você observar Gálatas capítulo 4, versículo 4, 5, 6 e 7. Quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus enviou seu Filho, olha o amor, sacrificial. Para quê? Para resgatar, redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então você ter uma religião não faz de você filho de Deus. Quem faz de você filho de Deus é a Jesus Cristo, crer e seguir a Jesus Cristo. E porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações. Olha a Trindade. Deus enviou o Espírito Santo, que é Espírito de Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade. A primeira pessoa enviou a terceira, que na verdade é Espírito da segunda. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, que clama, Abba Pai. Abba Pai significa uma relação íntima favorável. Observe que os seus traumas com seu pai terreno não inviabiliza Deus de enviar o Espírito de seu Filho. E a sua relação com o Pai Celestial não é por meio da sua capacidade psicológica de processar traumas, memórias, esperanças e afetos para com Deus. Não é um transporte da sua experiência humana para Deus. É um novo nascimento, é uma recriação. E esta recriação é obra do Espírito Santo por meio da palavra viva, através de nós, em nós, para a glória de Deus. Por isso, toda a sua relação com Deus, ela é baseada em algo novo, criativo, diferente. A fonte dessa relação não é o seu passado, é a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo. E todo o poder que envolve a pessoa da Trindade, as pessoas da Trindade, no plural. Portanto, já não és mais servo, mas filho. Tens um relacionamento diferenciado. Filho tem herança, filho tem DNA, filho tem promessa. Filho é filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Experimente essa paternidade. Abandone as cadeias do passado. Abandone as coleiras da psicologia carnal. Abandone os valores do mundo e viva a liberdade da nova vida cristã, a liberdade de ser chamado filho de Deus. A adoção vem com liberdade, cura, transformação, nova vida, nova perspectiva, nova leitura de si, nova leitura do mundo, nova esperança. É um novo de Deus que pode começar agora na sua vida. E esta confiança da nova vida que você recebeu lá, conforme a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 4, versículos 5 a 7, Gálatas 3:26, essa confiança, ela se manifesta em frutos abundantes. O crente não é mais escravo, ameaçado pelo castigo eterno. A sua natureza carnal não o controla, o pecado não o controla, o mundo não o controla. Assediam-no todo momento, tentam todo dia, mas não tem mais o controle da sua vida. O controle do seu coração agora pertence ao Espírito de Deus. Eu vou te mostrar isso em Romanos 8, versículo 11, 15, 16, 17. Ou melhor, 11, 14, 15, 16 e 17. Eu vou te mostrar isso agora, no fim dessa parte da aula. Isso não significa que o crente não possa perder a salvação. Ao se afastar de Deus,
ele perde a condição, porque a adoção é espiritual. Havendo a morte espiritual, eu perco a condição de filho. Mas, sim, que o Espírito Santo, habitando em nós, testemunha a nossa filiação e extingue a condenação. O verdadeiro amor aperfeiçoado em nós pelo Espírito Santo remove o medo. Sim, o amor lança fora o medo, pois no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Se existe o perfeito amor, é porque existem os amores imperfeitos. O que eu li está em 1 João 4,18. Portanto, confessar que Jesus é o Filho de Deus, confessar através da obediência, através da fé inteira, confessar que Ele é o Filho de Deus, é a evidência da filiação divina e da comunhão íntima com o Pai. Como nós vamos testificar agora, lendo Romanos, capítulo 8, versículos 11, 14, 15, 16 e 17. O texto está em destaque amarelo. Mas, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos vai te ressuscitar da morte espiritual, vai te dar vida celestial na sua vida física e mental e sentimental, os seus corpos mortais, pelo seu Espírito que habita, relação de pertencimento e moradia, relação do outro que mora em mim, transformando-me naquilo que Ele é. Pois a cada dia a vida de Deus derramada em mim traz da minha vida cheia da sua vida. Versículo 13: porque se viverdes segundo a carne, morrereis espiritualmente e depois fisicamente. Mas se através do Espírito Santo mortificar-te as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então há religiosos que acreditam que são filhos de Deus e não são. Se você é guiado pelo seu coração, não é filho de Deus. Se você é guiado pela religião humanoide, não é filho de Deus. Se você é guiado pela convicção ideológica, não é filho de Deus. Eu só posso ser filho de Deus quando sou guiado pelo Espírito de Deus. Agora olha que lindo. Porque não recebestes um espírito de servidão, para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Abba Pai é uma expressão de intimidade. Lembra que nós lemos em Gálatas? Agora estamos em Romanos. Por quê? Porque o Espírito Santo está dizendo que a sua relação com Deus Pai não depende do Pai que você teve na terra. A sua relação com Deus Pai depende do Espírito de Deus em sua mente e coração. E o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se então nós sofremos com Ele, nós também seremos glorificados com Ele. Aleluia! A aflição de hoje não pode se comparar com a glória que em nós será revelada. Por isso, permaneça como filho de Deus. Como é bom ser filho de Deus. Vejamos agora a experiência do amor do Pai.